Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje estamos falando sobre a instituição ACN, Ajuda a Igreja que Sofre. E eu recebo aqui o diretor da ACN Brasil, Walter Calegari, e também o autor do recorte sobre o Brasil, o professor Francisco Borba, que é coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo. Bom, gente, nós estamos falando sobre esse sumário. Aqui estão sumário executivo, né, Walter? Deixa eu mostrar aqui para vocês terem ideia que foi lançado lá. Mas aqui a gente está falando somente de um resumo, ultra resumo, podemos dizer assim, né? Porque, na verdade, o relatório você falou que tem 1000 páginas, né? Cerca de 1000 páginas. Então, é bastante coisa, com certeza. Mas aqui tem um resumo. Um condensado, sem dúvida. Aqui também tem a questão do Brasil, que é o que eu queria falar com o Francisco Borba, professor aqui. Professor, o senhor foi aqui, o senhor fez todo esse trabalho desse recorte aqui no Brasil. Exato. O que o senhor poderia nos trazer, né? Como está posicionado a religiosidade hoje no Brasil? Poderia explicar para nós um pouco? De modo geral, nós somos um país que não tem grandes problemas de conflitos envolvendo questões religiosas, etc. Temos aquilo que a gente poderia chamar de alguns casos de intolerância religiosa, que são conflitos que a lei condena. Se alguém ficar sabendo ou entrar num processo na justiça, vai haver sanções, etc., contra aquele que agiu de forma intolerante. Porém, essas coisas, infelizmente, acontecem aqui no Brasil. Nós temos, principalmente, a religião mais vitimada aqui no Brasil são as religiões afro-brasileiras. Existe muita discriminação, muita perseguição contra eles, algumas situações que são bastante dolorosas. Houve um caso que foi do relatório anterior, mas que o caso acontece frequentemente, é que naquela época foi muito noticiado, uma menina no Rio de Janeiro que foi apedrejada porque estava com uma roupa de mãe de santa. Imagina, uma menininha pequena, a família levando para o ato religioso, e ela foi apedrejada, teve que ser hospitalizada, etc. Nossa. Existem situações de jovens que perderam empregos, inclusive emprego público, porque se apresentaram com um adereço afro-brasileiro, e aí os chefes demitiram. Então, esse tipo de situação é muito mais comum do que a gente pensa. Atualmente tem acontecido uma coisa incrível. Grupos criminosos, traficantes de drogas, atacam terreiros porque eles se consideram cristãos, geralmente são cristãos evangélicos, se converteram na cadeia, querem mostrar que querem ficar em paz com Deus, mas continua traficando? Continua traficando, mas então, para ficar em paz com Deus, ele ataca o terreiro africano, porque ele é de uma religião afro-brasileira, porque acha que dessa forma ele vai ficar bem com Deus, porque ali é uma coisa do diabo, etc. Então, são situações bastante complicadas, que podem gerar vítimas sérias até, que a lei brasileira, graças a Deus, não permite isso. Essas pessoas serão penalizadas se forem descobertas, etc. Mas tem acontecido isso. Os muçulmanos também estão sendo muito vítimas aqui no Brasil. A gente não tem muito essa visão, porque é uma população muito pequena. Mas acontecem coisas incríveis, porque aconteceu um caso de também foi no Rio de Janeiro isso, uma muçulmana que era a aeromoça e que estava andando com a sua roupa de aeromoça, com o seu uniforme, mas estava com um lenço muçulmano, um véu, andando pela rua. De repente, chega um homem do lado dela e lhe dá um belo murro e diz: por que você os seus irmãos fazem coisa pior com os cristãos? O que essa mulher tem a ver com o Estado Islâmico? Não tinha absolutamente nada a ver, e foi atacada assim na rua. Então, existe muito uma islamofobia, porque se associa todo islâmico ao Estado Islâmico, que não tem nada a ver.
Existem alguns casos também de ataques mesmo à Igreja Católica, que a gente diz, bom, é a igreja majoritária, não deveríamos estar numa situação tranquila, mas acontecem alguns ataques. É mais difícil de distinguir nesses ataques, às vezes é um roubo mesmo, para roubar coisas, não tem nenhum componente de intolerância religiosa, mas já existem vários casos que ficou bem caracterizado, que é casos de ataque à igreja, porque era um templo católico. Mas, resumidamente, uma liberdade religiosa no país existe. Existe, então, é por isso que eu estou dizendo, é um caso de intolerância. Intolerância no seguinte sentido, que aquelas pessoas podem, perante a lei, exercer a sua religião. Mas se você for em alguns lugares, por exemplo, da periferia do Rio de Janeiro, onde essa situação é mais complicada, algumas regiões do norte, por exemplo, uma pessoa que professa uma religião afro-brasileira, ela não vai poder aparecer publicamente com a sua religião, porque ela vai ter medo de sofrer um ataque. Tudo bem, depois ela vai lá, pode ir na delegacia e dizer, fui atacado, prestar queixa, mas foi atacado. Sem dúvida. E na América Latina, isso se estende no mesmo perfil? Nós temos mais ou menos, para a América Latina como um todo, uma situação similar à situação brasileira, tá certo? Você tem algumas situações, porque normalmente em toda a América Latina, essa é uma característica do perfil do nosso continente, certo? O nosso continente tem, em teoria, digamos, uma tolerância religiosa muito grande, um sincretismo religioso muito grande. Então é muito comum as pessoas transitarem entre as religiões, então não se tornam intolerantes por causa disso. Mas você cria o que a gente poderia chamar de bolsões de intolerância, certo? Cidades, comunidades religiosas que desenvolvem um comportamento mais intolerante e, a partir daí, se tornam mais agressivas em relação ao outro. Eu acho que uma coisa que é importante a gente ter claro, a gente viu nesse último ano como no Brasil o problema político gerou intolerância, discursos agressivos. Sim. Existe a famosa história, as famílias que tiveram que cortar o grupo de WhatsApp porque uns votavam em um e outros votavam em outro. Esse tipo de coisa. É interessante notar como esse clima de agressividade que a sociedade viveu como um todo, se você acompanha os relatórios de liberdade religiosa no Brasil, a liberdade religiosa já mostrava que a intolerância estava nascendo. A intolerância religiosa é como uma pequena semente que, se a gente não cuida, ela pode se tornar depois um clima de violência social muito maior. Isso vale para qualquer país da América Latina, talvez para qualquer país do mundo, mas para nós que temos essa experiência de sincretismo, de tolerância, a gente pode dizer, ainda são sementes pequenas que, se a gente tomar cuidado, elas não vão se espalhar muito. Com certeza cresce. Mas se não, se a gente deixa, cresce e vai dar o problema. Nós somos pessoas, né, que vamos ser bem verdade, a gente traz o mal e o bem. Exato. Ou você planta para cá, ou você rega esse, ou você rega aquele, né? Exatamente. Se estiver regando o mal vai crescer. Se estiver regando o bem cresce. Exatamente. E assim se prolifera no meio, na ética, na questão social e tudo mais, né? E aí envolve também a questão moral, né? Exato. Da pessoa, que a moral vem do berço, né? na verdade, e a questão ética é aquilo do convívio social. Né? Exato. Bom, diante disso, nesse relatório também tem mais esmiuçado assim, porcentagem de cristãos, cristão católico, cristão evangélicos. Quantos a gente isso é importante dizer, o Brasil tinha uma estatística relativamente boa de casos de agressões de caráter religioso. Dá para, inclusive, para fazer então a estatística de qual é a religião que tem mais chance de ser atacada, por exemplo, essa coisa. Os muçulmanos são muito os casos são muito poucos, mas eles também são muito poucos. Então a gente consegue ter tudo isso muito bem mapeado no Brasil e a gente espera que no futuro a gente consiga regar a árvore da liberdade religiosa e não a árvore da intolerância, para virar depois uma intolerância, inclusive, muito mais generalizada, né?
Sem dúvida, isso é muito interessante. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já aqui com a Ação Nacional.